E então vamos estar juntos nesta manhã especial sempre celebramos todos os domingos, mas este, de uma forma particular, celebramos o dia em que alguém correndo ao túmulo encontrou Alberto e não encontrou Jesus lá. Encontrou Jesus lá, mas de outra forma que se calhar estava a pensar. Jesus estava vivo, ressurreto, e nós celebramos de uma forma muito particular. E é isso que podemos fazer mais uma vez juntos nesta manhã. E como sempre, começamos o nosso tempo com o Lúdio e assim damos início à nossa grande celebração desta manhã. Correram para o sepulcro. Foi um domingo de muita agitação, de muita correria, mas a conclusão daquele domingo, a celebração daquele domingo, é que tudo estava vazio, Jesus estava vivo, Jesus pôde abraçar aqueles que estavam com ele e que o foram procurar. Foi um tempo muito especial e é isso que nós queremos também experimentar. Enquanto nos abraçamos uns aos outros, também ter este doce cuidado do Senhor, trazendo-nos que Jesus vivo, ressurreto, por quem somos abraçados também. E é esse o propósito de nós estarmos juntos, é celebrar Jesus Cristo. Saudar a todos os que nos visitam, os nossos sessionistas sempre têm uma lembrança para quem nos visita. Temos como tema deste ano o sermos portadores do boa aroma de Cristo, e por isso queremos pôr um boa aroma no coração de cada um daqueles que nos visita. Então, por isso, sejam muito bem-vindos e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Esse é o desejo para vós e para todos nós que aqui estamos, que habitualmente nos reunimos aqui. Nesta semana, queremos também lembrar aqueles que o Senhor abençoou com mais um ano de vida. E logo no dia 1, a irmã Júlia Mota celebrou o seu aniversário. Nós não sabem quem é a irmã Júlia Mota. A Júlia Mota, pode ficar de pé, só para. Esta irmã, ninguém diz, mas esta
94, não é? 94 anos. Quem dera que nós, se o com 94 anos tivéssemos a energia e a bênção de vida como é transmeditária. Celebramos isso com alegria. O Edgar Soares celebrou o seu aniversário, está connosco. Mãe Conceição, Maria Conceição Costa, ontem, na sexta-feira, pudemos celebrar o seu aniversário. Maria, celebramos o seu aniversário. E esta semana são aqueles a quem nós queremos saudar e celebrar com a graça e a alegria de celebrarmos mais um aniversário. A Igreja vai continuando a sua atividade, a dia com os recursos disponíveis. Já na próxima quarta-feira, querendo o Senhor, voltamos a alguma normalidade, embora agora com a mudança da hora já não é à lareira, mas é aqui, nós vamos continuar o nosso tempo de estudo da palavra, de oração, à quarta-feira sempre muito abençoado. Na quinta-feira vai começar a Assembleia Geral da Convenção Batista, é a reunião anual das nossas igrejas, da Convenção. Por favor, orem, vai ser anual, não vai ser um acampamento batista, como habitualmente acontece, por causa daquilo que foi o impacto das tempestades, e portanto vai ser anual. Orem por este tempo, um tempo que nós queremos que seja de bênção, de partilha, também daqui da nossa igreja temos 5 lugares, eu, a Helena, o Erwin, o Edu e o Gabriel. O Gabriel que hoje está na ilha terceira, também vai connosco para Manuel. Então, por favor, orem por este tempo, lá que seja o tempo. A nossa loja continua a funcionar, precisamos de voluntários. Eu agora ia dizer que a folha estava em cima da coluna, não estava em cima da mesa, porque de facto uma mesa tão bonita e ia ficar mal. Mas estava em cima da coluna, tem o papelinho para poderem colocar a vossa disponibilidade para poderem ajudar nos horários em que a nossa loja está aberta. E lá atrás continuamos a receber os bens alimentares para a nossa cesta básica. Por favor, estão lá etiquetas atrás, mas podem sempre trazer bens essenciais e colocar na cesta que está ali embaixo da escada e acesso à cozinha. O Ed tem informação sobre nós, porque este mês é mês de missões e temos coisas a acontecer. Pessoal da igreja para fazer Senhor, amém? Amém, irmãos? Esse é o mês de missões mundiais. E durante todo o mês de abril, a gente vai estar trazendo algumas informações referentes a missões mundiais, o que tem acontecido, o que a Convenção Batista tem feito, o que nós precisamos orar, como nós precisamos contribuir para isso. Nós temos 3 ações que podemos fazer em missões: ir, orar e contribuir. Hoje, estando aqui, nós podemos fazer 2, contribuir e orar. Então, nesse mês de abril, todos os domingos de abril, nós teremos um momento de intercessão por missões aqui na igreja, às 9 horas da manhã. Antes da nossa EBD, os irmãos que quiserem vir interceder pelos missionários por esse projeto de missões de 2026, para que possa ser alcançado o alvo, vai se matar o alvo, tem um alvo de 30 mil euros para alcançar. Então, todos os domingos, ali está o tema, João 17, 21. Mais informações. Nós temos vários projetos que vão ser falados. O projeto PEP, o projeto Mãos Abertas, a questão dos batismos que estão para acontecer, a dificuldade que os líderes naquela região enfrentam, tanto em São Tomé, como na Ucrânia, como, se me ajuda a esquecer, Moçambique. Eu estou misturando um monte de países, mas o material veio desses 3 específicos, tá? Tem igrejas de Portugal que estão bem inseridas nisso. Então, a partir do próximo domingo, a gente vai ter 1 minuto missionário sempre no momento dos avisos. E a gente vai pegar um desses projetos e vai estar explicando um pouquinho para a igreja como que funciona. Tá? E às 9 horas da manhã nós vamos estar intercedendo por ele. Tá bem? Obrigado. E só lembrar mais uma atividade que está relacionada com missões, porque o projeto de musical Metanoia, que a Igreja de Braga vai trazer até nós no dia 1 de maio, é um projeto evangelístico. O musical evangelístico. Nós, para a semana, já vamos ter os convites para poderem levar. Convidem, é feriado, é sexta-feira, convidem os nossos amigos familiares para poderem estar. Vai ser uma logística difícil, porque
parte. Esta semana mesmo, como tinha reportado a semana passada, teve uma equipa de evangelismo lá da Igreja de Braga, com o pastor Theo aqui connosco, eles dormiram uma noite aqui, pudemos alinhar alguns pormenores de outra equipa que vai tratar dos pormenores mais específicos de virá cá entretanto. Já agora o pastor Theo manda um abraço para a igreja e nós vamos ter a oportunidade de partilhar o Evangelho através deste musical que a Igreja de Braga nos preparou e que nós queremos que possa ser usado aqui também para a bênção deste lugar e das vidas que precisam de transformação, uma metanoia na sua vida. Pode vir aqui à frente e vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para este tempo. Queremos em tudo nos expor em oração. Próximo domingo, então, começamos às 9 da manhã, começar o domingo mais cedo aqui, um tempo de oração, mas esta é sempre uma oportunidade que nós temos e que o Senhor nos dá de partilharmos vida. E cada um de nós que aqui está, precisa, é uma razão pela qual precisamos de orar. Os nossos irmãos doentes, lembrar algumas situações que continuam difíceis. A irmã Maria dos Anjos Costa, precisamos de orar por ela, pela recuperação dela, pela família também. A irmã Rosa vai ser do sábado. Do próximo sábado. Precisamos de orar porque a irmã Rosa vai receber peças novas no outro joelho e vamos orar para que o Senhor esteja a conduzir e a cuidar desta cirurgia também. A irmã Trindade continua a recuperar da sua cirurgia. Lembramos também, e ontem falávamos com a irmã Lina, o Sr. Mário está também a recuperar da cirurgia. Bom, temos tantas situações. Há pouco falava com a irmã Helena, não foi uma semana fácil. Bom, temos tantas razões pelas quais nós precisamos de ir em oração para que o Pai possa cuidar. O privilégio é que nós temos um Deus vivo que nem a morte o limitou, quanto mais uma doença. E por isso é este Deus a quem nós nos dirigimos, é esse a quem nós celebramos, é esse a quem nós nos entregamos e o Rui vai nos dirigir nesta oração. Vamos já à presença do Senhor. Santo, Santo, Santo Deus e querido Pai, Deus soberano, Deus que és o Criador de todas as coisas, o Deus sustentador, o Deus que amaste o mundo de tal maneira que fizeste uma coisa maravilhosa pensando em cada um de nós. Pensando na nossa vida, tu trouxeste o teu Filho ao mundo e o fizeste sofrer por cada um. Sofrimento esse que recaía sobre cada um de nós. E Jesus pagou na cruz esse sofrimento. Mas foi um sofrimento que não foi em vão. Foi um sofrimento que nos veio trazer vida. Porque tu ressuscitaste. Porque tu és um Deus da vida. Um Deus que, através do teu Filho, tu nos dás a graça a todo aquele que crer em ti, de ter uma vida que não se resume ao dia de hoje, nem se pode igualar a qualquer rei, nem qualquer poder, não há nada no mundo que possa nos separar do teu amor, Senhor. E é por esse amor que nós te louvamos e te adoramos, Senhor. E te pedimos de coração por todos os nossos irmãos que estão enfermos, sem esquecer nenhum, Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu conheces os seus sofrimentos, as suas ansiedades. Ó Pai, que tu possas ser o doutor dos doutores, o médico dos médicos e que possas estar com as mãos dos médicos que vão operar e que dês sabedoria e a tua graça se deposite sobre eles e que eles sejam uma bênção na vida dos nossos irmãos, Pai, que vão ser submetidos a operações, irmãos que estão sofrendo, Senhor, mesmo aqui no nosso meio, que tu lhes dês a graça, Pai, de sentirem o consolo de uma voz amiga, o consolo vindo de ti, Pai, de um alívio para a sua dor. Ó Pai querido, de coração te queremos pedir por eles, Senhor. Ó Pai, te pedimos pela tua igreja, pelas missões, como aqui foi falado, que nós possamos orar, que possamos contribuir e que possamos nos dedicar a falar de ti a cada dia, onde quer que estejamos, onde quer que nós formos, nos nossos trabalhos, nos nossos lazeres, sempre possamos estar bem presente a graça que tu nos dás e possamos transmitir essa graça, porque nos foi dada, assim possamos dar a outras pessoas que ainda não a receberam, Senhor. Ajuda-nos, Pai, neste dia, a olharmos para a cruz, uma cruz especial, uma cruz que está vazia e um túmulo que não passou de estar um túmulo vazio, mas que nós possamos ser o transmissores desta verdade, que é a ressurreição,
que Jesus nos veio trazer. A todos tu nos possas abençoar e perdoa-nos as nossas falhas, Pai, porque somos pecadores e merecedores da tua graça, mas pelos méritos do teu amado e querido Filho Jesus nós te oramos. Amém. Continuar de pé. Os irmãos conseguem imaginar que naquele domingo toda aquela azáfama que aconteceu, vou pedir que o grupo louvor possa vir, toda aquela azáfama que aconteceu de correria para o túmulo, para tudo aquilo que estava a acontecer, conseguimos imaginar o entusiasmo daquelas mulheres, daqueles homens que foram se reencontrando com Cristo, agora não crucificado, não morto, mas vivo. Em alguns casos o entusiasmo era tanto que era quase inacreditável. Eles nem queriam crer que aquilo estava a acontecer. Mas imagino a alegria, o gozo que cada um deles sentia ao estar na presença de Cristo vivo, depois de tudo o que tinha acontecido, ao entenderem que de facto nem a morte era limite para Cristo. É esse entusiasmo, esse gozo, essa alegria que nós queremos colocar na nossa adoração, certo? Amém. Temos todos os motivos do mundo para celebrarmos este Deus que tem todo o poder, que se faz presente hoje aqui e que certamente nós hoje podemos, juntamente dirigidos pelo Grupo de Louvores, expressar para o nosso Deus. E tudo isto nós queremos entregar a Ele. Vamos juntos. Bom dia, igreja. Já podemos viver várias emoções essa manhã. Pelo menos eu já vivi algumas emoções essa manhã. E é muito bom poder estarmos reunidos juntos para celebrar mais um ano a Páscoa. É claro que todos os dias nós precisamos celebrar a vida de Cristo, mas quando chega esse período parece que nós ficamos ainda mais, passamos a refletir mais, não é? Então, que hoje seja um culto que realmente nós possamos refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Por que nós estamos aqui hoje? E talvez, não precisa me responder, mas talvez você diga assim, Yasmin, é tão simples essa pergunta, tem tantas respostas para essa pergunta e provavelmente vamos dar várias respostas que são corretas, claro, mas qual é o motivo real de estarmos aqui? Jesus nos ama. Nós amamos a Jesus, Ele morreu na cruz por nós. E, de fato, todas essas respostas estão corretas. Mas eu queria que nós pensássemos. E eu vou ler aqui. Eu não consigo... Eu não sou feita a irmã Emma, que consegue decorar. A irmã Lina, que também decora muito bem os poemas. Mas eu gosto de poesia. Então, eu vou só falar um trechinho aqui de uma poesia que eu acho muito, muito bonita. E eu acho que tem tudo a ver com esse culto. Diz assim, entrada triunfal. Prestem bem atenção, porque depois vai fazer o link do porquê estamos aqui. Ele vem entrando pela cidade sem pompa e sem requinte algum. Seu transporte é o mais singelo. A sua roupa, a mais comum. Seus súditos, pescadores. Seu tapete, ramo e flores. Seu estandarte, o amor. Seu exército sem valor. Hosana nas alturas, gritavam o seu povo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Diziam e diziam de novo. Assim ele foi honrado, mesmo que apenas de lábios, entrando de forma triunfal no palco em que venceu o mal. Nós estamos aqui porque ele ressuscitou. A possibilidade de estarmos aqui hoje é porque ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Não faria sentido algum. Então nós vamos cantar que o Senhor ressurgiu. Ele saiu da sepultura. A morte não conseguiu detê-lo, como o pastor bem falou. Não foi suficiente para deter o autor da vida. Então, neste momento, nós vamos cantar que o Senhor ressuscitou. Ele ressurgiu. Aleluia. E eu quero que nós cantemos essa canção com muita felicidade, irmãos, porque você está aqui hoje, porque o Senhor ressuscitou. Amém? Fui por tu Salvador e sepultado, mas com poder vigor ressuscitou. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Poder
ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tornarão pregação com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o deter. Para sair, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora tudo vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte triunfou, morte vitória, vida nos outorou, vida eterna. Para sair, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora toda vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Que coro bonito. Irmãos, eu sou uma pessoa muito imaginativa. Eu gosto muito de imaginar. E quando eu estou lendo a Bíblia, geralmente eu tento imaginar cada cena, porque para mim fica muito mais divertido e interessante. E a Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, umas mulheres reuniram-se e foram ter com Jesus. Foram até onde Jesus estava, no sepulcro que Jesus estava. E elas levavam ali alguns bálsamos. E quando elas chegam nesse local, a Bíblia vai dizer que elas se depararam com a pedra do sepulcro rolada. Ela tinha saído do lugar. E elas chegaram até aquele lugar e elas ficaram perplexas. A Bíblia vai dizer que elas ficaram perplexas porque elas não encontraram o corpo de Jesus ali. Talvez elas não tivessem se atentado que ali era o terceiro dia e que Jesus já não estava ali. Jesus tinha dito que isso ia acontecer, mas eu acho que elas não prestaram muito bem atenção. Ou não perceberam que aquele era o terceiro dia. E a Bíblia vai dizer que 2 homens chegam perto daquelas mulheres, vestidos com roupas resplandecentes, e eles perguntam para aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Irmãos, eu começo a pensar neste momento, e eu começo a pensar como foi glorioso ouvir aquilo. Talvez aquelas mulheres ficaram espantadas e com um misto de sentimentos de medo, de alegria. Elas queriam sair por ali contando para toda a gente, afinal de contas são mulheres, né? As mulheres querem contar tudo para todos. E eu acredito que elas saíram dali correndo para contar. Na verdade, a Bíblia fala sobre isso, que elas saíram para contar para os discípulos. Irmãos, deve ter sido uma alegria muito grande. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nós somos mais bem-aventurados, e a palavra de Deus fala isso. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. E nós estamos aqui hoje, nós não vimos, mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós vamos ler essa passagem bíblica. Eu queria que todos nós lêssemos juntos. Bem, nós vamos ler do 1 até o 6 e a primeira parte do 6 apenas. Vamos lá? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou.
Amém. E é sobre isso que nós estamos cantando. Nós estamos celebrando essa ressurreição de Cristo. E nós vamos cantar uma canção agora que fala que Ele veio para viver, para trazer a salvação para as nossas vidas. Ele veio para morrer e nos oferecer o perdão e a graça. Mas Ele ressuscitou e Ele quer viver em nós. Amém? Viver em perfeição, veio para ser a nossa salvação, veio para morrer e oferecer-nos perdão, ressuscitou e quer viver em nós. Por isso louvamos e adoramos Jesus, por isso entregamos as nossas vidas, por isso rendemos-nos ao nosso Rei, pois tu Deus é, pois tu Deus veio para viver no nosso coração, veio para ser nosso amigo e rei, veio para curar e oferecer-nos amor, veio trabalhar no lugar de Deus. Por isso louvamos e adoramos Jesus, por isso entregamos as nossas vidas, por isso rendemos-nos ao nosso Rei, pois tu és tudo pode ficar sentada. Tudo Ele nos deu. Queridos, nesse momento nós vamos ter um momento de dedicação, de dízimos e ofertas. E esse momento é um momento também que nós agradecemos ao Senhor e louvamos, porque Ele nos deu tudo. E tudo que nós fizemos na nossa vida, tudo que nós ofertarmos ao Senhor na nossa vida ainda é pouco, para tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele faz por nós em nossas vidas. Então, nesse momento, nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, o grupo de louvor estiver cantando, você pode vir aqui à frente, trazer seu dízimo e sua oferta. E você que nos visita, não sinta-se constrangido em fazê-lo. Nós fazemos isso como ato de louvor e adoração ao Senhor, por tudo que Ele nos deu. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, libertado do seu amor. Imerecida minha, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, libertado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, libertado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, libertado do seu amor. Marta. Querido Deus, nós somos tão gratos porque podemos sentir diariamente este teu chamar através da cruz, Senhor. Esta cruz que hoje celebramos vazia, que celebramos a vida que tu nos dás através dela, Senhor. E nós somos tão gratos, tão gratos. Não há palavras para expressar o que podemos sentir neste momento, Senhor. E nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Sabendo que esta vida que temos, nós realmente não a merecemos, Senhor, mas tu nos deste e tu nos permites estar aqui para podermos viver e escolher adorar a ti, Senhor. E nós queremos fazê-lo como igreja, Senhor. E nesta manhã nós entregamos com gratidão também estes dízimos e ofertas na tua presença, Senhor. Que seja para tudo, para a tua honra e glória, Senhor, que tu uses estes recursos, que uses a nós também, Senhor, com sabedoria, Pai, para podermos usar para a tua honra e glória. É isto que oramos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção que diz Salvos pela Graça. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé nesse momento. Nós vamos ficar em pé e nós vamos cantar essa canção como se fosse... É uma oração, mas com um coração... Eu sei que os irmãos já estão cantando com um coração muito grato, mas com um coração muito grato, muito cheio de amor pelo Senhor. A canção vai dizer salvos pela graça, cheios do teu amor. Nós queremos proclamar quão grande é o Senhor. Ele nos tirou do império das trevas, irmãos. Ele nos deu perdão, nos deu a paz dele. Então, nós precisamos cantar isso com nossos corações. Amém?
pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou o alto preço, seu nome é Jesus, nos amou com amor constante, nos amou com amor liberta, nos amou com amor que mais forte do seu amor, nos amou com amor transforma, nos amou com amor imutável, até o seu amor faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos colocou na sua luz, pagou o alto preço, o seu nome é Jesus, nos amou com amor constante, nos amou com amor liberta, nos amou com amor que mais forte o seu amor, nos amou com amor transforma, nos amou com amor imutável, até o seu amor faz todas as coisas novas. Não iremos falar o louvor que protege, não sabemos quem é, sabemos quem é, iremos confiar, todo nosso ser e caminhar, sabemos quem é, sabemos quem é, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, até o seu amor faz todas as coisas novas. Ele fez todas as coisas novas. Amém? A igreja pode sentar nesse momento. E eu vou chamar aqui à frente as crianças. Temos crianças? Temos crianças. Claro que temos crianças. Crianças. As crianças para cantar uma canção muito bonita, que geralmente nós não costumamos cantar assim aos domingos, mas as crianças eu acredito que já conheçam, nem todas conhecem, nesse caso até eu estava esquecida, a Marta que me lembrou. E é uma canção que fala, eu queria saber de vocês acreditam que a Páscoa tem alguma coisa a ver com o coelhinho? Não. Coelhinho da Páscoa. Não, o que é que vocês acham? Não. Ovos da Páscoa. Ai. Aí sim. Com o coelho não, mas com os ovos sim, né? Tudo bem.
Vocês acreditam nisso? Que o coelhinho da Páscoa... Coelho não bota ovo, gente. Eu sei, eu não acredito. Tu não acreditas, né, Arthur? Muito bem. A galinha que coloca, né, Laura? É. Tá bem, então. Mas esses meninos... Vocês estão pensando que esses meninos vão ir para a escola dominical. Essa sala de escola dominical é uma potência, irmãos. Eles aprenderam que não foi o coelhinho. Não foi o coelhinho, não é o coelhinho. Eu acredito no coelho. Acredita? Escola dominical, irmãos. Mas não foi o coelhinho que morreu na cruz. Vocês sabiam disso, né? Mas eu adoro Quem foi que morreu na cruz? Deus. Jesus. Foi Jesus, exatamente. Está dizendo ali, olha. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. E aí fala que na sexta ele morreu, mas ele morto não ficou. Não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Mas eu adoro mais o Jesus. É isso aí, amém. Adora mais Jesus, é isso mesmo. Nós vamos cantar essa canção e relembrar. Vamos relembrar essa canção. A Marta vai nos ajudar, porque realmente eu já não lembrava também dessa canção. Mas ela é muito fácil. A gente vai relembrar e depois a igreja vai ficar de pé e nós vamos cantar juntos, tá bem? Quer dizer, mas ainda sentados vocês também cantem, por favor, viu? Vamos lá. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Ainda bem que nós temos uma ministra de louvor que nos ajuda. Igreja, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção com as crianças. Bem bonito, bem bonito. Tá bom, crianças? Vocês conseguiram lembrar, não é isso? Certo? Vocês estão distraídos. Lembra com a mamãe. Pronto, vamos lá, vamos cantar, bem bonito. Nós vamos cantar assim, nós vamos repetir. Nós vamos cantar a primeira parte, depois nós vamos cantar a segunda parte, depois nós voltamos para a primeira parte, a segunda parte e acabamos com a primeira parte. Conseguiram perceber, não é? É A, B, A, B, A. Vocês vêm atrás, vocês sabem de tudo. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morreu não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Amém. As crianças podem subir nesse momento.
Hoje cedo na escola bíblica estávamos falando sobre a soberania de Deus e o quanto a soberania de Deus ela é importante para nós e foi interessante que o irmão Fernando, depois da escola bíblica, veio comentar sobre a diferença entre a soberania humana, quando há algum certo grau de soberania para um humano, apesar de que o único soberano verdadeiro é Deus. E ele comentando da diferença da soberania humana para a soberania divina, em que o ser humano ele utiliza a sua soberania somente para dominar, para impor seu poder, impor a sua vontade, enquanto Deus ele utiliza a sua soberania para demonstrar amor. E o maior exemplo disso foi a morte de Cristo. Em Atos 4, ele vai dizer que se ajuntaram tanto os poderosos da terra, como Pilatos e o povo, para fazer tudo conforme a tua mão e o teu cajado haviam determinado, referindo-se à morte de Cristo. Então Deus ele usou a soberania dele para que Cristo morresse na cruz e pudesse nos salvar. Há um cantor que criou uma canção na perspectiva dos discípulos que estavam ali, e nessa canção ele fala, foi tão triste ver o seu olhar com aquela dor que você sofria na cruz. Simplesmente por demonstrar amor àqueles que precisavam desse amor. Mas quando chega ao refrão, ele canta como um hino de vitória. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, agora nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Se os irmãos conhecem essa música, eu quero convidar os irmãos a cantarem como uma declaração a Deus, como uma oração, como um hino de vitória ao nosso Senhor que morreu na cruz para nos salvar. Amém? Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz.
mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amados, esta tem sido uma semana muito intensa, na qual nós temos tido a oportunidade em diversos momentos de estarmos juntos, e quando estamos juntos na presença de Deus, a probabilidade de acontecerem coisas é enorme. O tempo de sexta-feira foi um tempo muito abençoado. Hoje de manhã, bem cedo, um grupo de nós esteve também ali no parque para termos o nosso culto da ressurreição, e a Ana quer partilhar alguma coisa connosco do que sentiu e experimentou esta manhã, e por isso eu vou pedir à Ana que venha e que partilhe connosco aquilo que Deus falou com ela. O aroma de Cristo. Delicado, suave, este é o teu aroma, sem pressas, paciente. Foi assim que ele me encontrou. Quente como um abraço. Quantas vezes já me embalou em noites frias, onde o coração acelerou. Fresco como a suave brisa do vento, sensível como as coloridas flores do campo, fofo como a relva. E como o céu infinito. Oh, o quanto ansiei por este dia, Senhor. O dia em que cedo pela manhã nos reunimos em louvor e gratidão, celebrando o teu aroma e ressurreição. Oh, Deus, o quanto eu pequei, o quanto eu duvidei. Mas, ao mesmo tempo, o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci. E este dia é um lembrete, não só da tua vitória sobre a morte, mas também do enorme presente que nos deste sem o merecermos. A tua salvação, um amor inexplicável que preenche o coração. Tu vives e eu agradeço-te. Que este dia não seja apenas um dia para recordar, mas sim um dia para sentir e refletir o aroma da vida e da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta verdade nos renove o espírito, nos guie e encoraje a seguir em frente com o melhor dos amigos ao nosso lado. Este é o aroma de Cristo. Amém, irmãos? Bom, amados, quando nós temos uma Ana que do culto da ressurreição para agora escreve isto, não precisávamos mais nada.
Obrigado, Ana, pela tua disponibilidade e a tua sensibilidade. É impossível ficar indiferente. E tudo isto aconteceu desde manhã e muita coisa está a acontecer desde manhã. E nós queremos continuar aproveitando este momento e não desperdiçá-lo, como a Ana estava a dizer, não desperdiçar a oportunidade de podermos ouvir e experimentar a presença do Senhor, que é sempre maravilhosa e transcendente. Nós vamos reler textos que temos lido ao longo desta semana. Eu vou pedir que possam abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Nunca será demais relermos textos que nos contam e que registam os acontecimentos daquela manhã. Lucas, capítulo 24, vamos reler a partir do versículo 1. Lucas registra o seguinte, dizendo, escrevendo: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos aos mais que estavam com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como que delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Peço que possamos ir agora ao versículo 36 do mesmo capítulo 24. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Amados, nós somos todos seres humanos diferentes uns dos outros. Não há 2 seres humanos iguais. Aliás, isso revela a maravilhosa criatividade de Deus. E eu não sei o que é que vos provoca medo, pessoalmente. Há sempre coisas que nos provocam medo. Umas mais intensas que outras. Há quem tenha medo do escuro, e não é só uma questão de idade, há adultos que têm medo do escuro. Há quem tenha medo das alturas. Eu, pessoalmente, dispenso qualquer coisa que envolva alturas. Bom, se falarem com a Savana não está aqui, não é? Está lá em cima. A Savana subiu, mas eu disse que ia mencionar, portanto... está ali, a Savana está ali, desculpa, pensei que tinhas subido. Se falarem com a Savana, vão perceber que a Savana tem um terror a aranhas. E, portanto, se quiserem mesmo pregar um susto à Savana, não façam isso, mas se quiserem, usem aranhas. O medo traz-nos grandes dificuldades. O medo vai-nos retirar de discernimento, porque quando ficamos com medo de alguma coisa, perdemos a capacidade de discernimento, paralisa-nos, dificulta tanto a nossa vida. Ao longo de 15 semanas, temos considerado nos cultos de quarta-feira diversos momentos do relato bíblico em que o Senhor teve que dizer a homens e mulheres
não temas. Aliás, é uma das grandes expressões de Deus para nós. Não temas, não tenhas medo. E já vimos diversas situações em que homens e mulheres, tomados pelo medo, precisaram de ouvir da parte do Senhor: fiquem tranquilos, não tenham medo. Enquanto celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, e hoje de uma forma muito especial a sua ressurreição, lembramos que naquele domingo e nos dias seguintes, muitos tiveram medo. Muitos ficaram tomados pelo medo. E eles tiveram medo de Jesus, alguns deles. O que até é estranho, ter medo de Jesus. Sim, a verdade, amados, é que ainda hoje há muitas pessoas que têm medo de Jesus. Tal como aconteceu naquela semana. Nos Evangelhos nós encontramos relatos dos discípulos dentro de um barco a terem medo de uma tempestade, porque a tempestade estava assustadora, e a aprenderem com Jesus que quando Ele está no barco tudo vai muito bem. Até há um corinho que canta isso, não é? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Nos relatos dos Evangelhos ainda vemos também os discípulos num outro momento, também dentro de um barco, parece que estar dentro de um barco sempre atraía algumas situações de medo. Eles estavam dentro do barco e ficaram assustadíssimos, aterrorizados, porque à meia da noite, no meio de uma tempestade, viram alguém a caminhar sobre as águas. E naquele dia eles aprenderam uma coisa muito simples, é que se estivermos no meio da noite, no meio de uma tempestade, e alguém vier a caminhar sobre a água, é Jesus. Não é um fantasma. Pedro tentou e não correu bem. Sempre que isso acontecer, fiquem tranquilos, é Jesus. Não há outra hipótese. Eles aprenderam isso nesse dia. Inexplicavelmente, amados, vemos neste texto que naquele domingo as mulheres e os discípulos tiveram medo. Tiveram medo e tiveram medo de Jesus. E tiveram medo porquê? Creio que podemos colocar essa questão. Já hoje de manhã, pela manhã, lembrámos que uma das grandes dificuldades e limitações que nós, enquanto seres humanos, temos, e como filhos de Deus temos também, está relacionado com o nosso problema de memória. É que, embora o Senhor nos tenha criado à sua imagem e semelhança, e, portanto, dotados de capacidade de memorização, a verdade é que quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a nossa incapacidade de lembrar aquilo que devíamos lembrar, de lembrar aquilo que já sabemos, aquilo que já vimos, aquilo que já nos foi falado, mas a incapacidade de lembrar isso tem trazido enormes prejuízos. E a questão não é só lembrar, e como já vimos e ouvimos, a questão é lembrar o significado de tudo o que ouvimos e vimos. Os judeus tinham aquela boa prática de memorizar grandes porções da palavra de Deus. Eles tinham visto Deus a fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias. Eles, até por direção do Senhor, tinham alguns memoriais para lembrar alguns desses momentos. Mas eles tornaram esses momentos, na maioria dos casos, em rituais religiosos. Então o que aconteceu é que, ciclicamente, eles esqueciam do significado e da implicação da palavra que decoraram e desses acontecimentos que até os celebravam pontualmente. E por isso, consequência muito prática disso, quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus como o Messias, como o Cristo. Eles não o reconheceram como o Filho de Deus e por esse motivo o crucificaram, eles o rejeitaram. É muito importante, amados, avivar a nossa memória. E o Senhor sabe disso. Deus sabe muito bem disso. E por isso Ele investe tanto em nos ajudar nesta área. Com memoriais, Ele deixou-nos memoriais para lembrarmos coisas importantes. Ele deixou-nos a palavra, o ensino da palavra. Mas mais importante, Ele, através da experiência na intimidade e na proximidade, e por isso esses memoriais e o ensino da palavra são muito mais do que rituais ou partilha de informação, eles são momentos de intimidade com o Pai. E dessa forma, o Senhor cuida dos nossos problemas de memória, trazendo à nossa memória, na experiência da intimidade, aquilo que nós precisamos de lembrar. Naquele domingo, amados, todos eles, mulheres e homens, discípulos e todos aqueles que estavam perto de Jesus, sabiam que se alguém morreu e, entretanto, ressuscitou, Jesus tinha que estar presente. Quando
quando o filho da viúva de Naim ressuscitou, Jesus estava lá, certo? Quando Lázaro saiu do túmulo, Jesus estava lá. Eles sabiam disso. Eles sabiam que se alguém ressuscitasse dos mortos, o que aconteceu, Jesus tinha que estar lá. Todos eles, as mulheres e os discípulos, tinham ouvido da parte do Senhor Jesus que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Tinha sido muito claro essa informação da parte de Jesus. No entanto, quando viram Jesus ressuscitar, tiveram medo. Tiveram medo de Jesus. Eles não estavam a acreditar que realmente aquilo estivesse a acontecer. E eles deveriam saber que se alguém que estava morto ressuscitou, então Jesus tinha que estar no assunto. Ou estava presente, ou neste caso, era ele próprio que estava ressuscitado. Não havia outra forma disso acontecer. Mas é interessante ver como o Senhor tratou deste assunto com aqueles que tiveram medo e que estavam perto dele. Numa experiência incrível de proximidade, o Senhor, aquelas mulheres que foram pela manhã ao sepulcro, o Senhor enviou 2 varões vestidos de vestes resplandecentes e eles falaram com as mulheres numa experiência incrível. E o que eles fizeram naquele momento, naquela experiência, foi lembrar aquelas mulheres aquilo que elas já sabiam, mas que tinham esquecido. E naquela experiência, eles trouxeram à sua memória aquilo que já tinha sido falado, que Jesus iria ser morto, crucificado, sepultado e ao terceiro dia ia ressuscitar. É interessante, amados, porque nesse momento, quando nesta experiência de intimidade através daqueles 2 varões enviados pelo Senhor, a palavra foi relembrada, elas perderam o medo. Elas saíram confiantes e determinadas a anunciar a toda a gente: Jesus está vivo. E elas ainda não tinham visto a Jesus. Mas aquela experiência, o lembrar daquilo que já tinha sido dito, foi suficiente para lhes tirar o medo e para lhes dar a convicção que Jesus tinha ressuscitado. Mas nós lemos, a partir do versículo 36, um outro momento. Os discípulos estavam a lidar com todo o impacto que isto estava a acontecer nas suas vidas. Eu imagino que para alguns deles, eles tinham diversas experiências de medos, provavelmente. Provavelmente alguns deles estavam com medo daquilo que os outros iam dizer. Então vocês falavam do vosso mestre, afinal o vosso mestre morreu. Ele foi crucificado. Imagino que isso provavelmente estaria a provocar algum medo nos seus corações. E este momento que está descrito a partir do versículo 36 é um momento muito particular porque Jesus resolveu tratar do medo daqueles discípulos numa outra experiência muito intensa. E neste segundo momento, os discípulos que tinham eles próprios ouvido da parte do Senhor Jesus Cristo tudo isto que ia acontecer e que estava a acontecer, eles que viram Jesus a caminhar sobre as águas, eles que viram Jesus a realizar milagres, eles que viram Jesus a ressuscitar o filho da viúva de Naim, eles que viram Jesus a chamar Lázaro do túmulo e Lázaro a vir ter com ele vivo, ainda enfaixado, eles que viram tudo isto quando estavam lá em casa reunidos, quando Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram cheios de medo, aterrorizados. Eles, diz o versículo 37, pensaram que estavam a ver um espírito. Afinal, eles ainda não tinham aprendido lá no mar que os espíritos não existem. Eles estavam aterrorizados. Eles perderam o discernimento, estavam perturbados porque o medo tomou conta deles. Como é que Jesus resolve o problema? Com mais uma maravilhosa experiência de proximidade e intimidade. Jesus estava ali com eles, mostrou-lhes as mãos e os pés e disse: toquem em mim e vejam se eu sou um fantasma. Os fantasmas não têm carne, não têm corpo. Eu estou aqui perto de vocês. Eu tenho as marcas dos pregos que vocês viram lá no madeiro. E como se não bastasse,
Jesus, num outro momento sobrenatural, faz uma coisa extraordinária, que só é extraordinária porque é na presença de Jesus ressuscitado. Comeu com eles. E comeu com eles peixe assado e um favo de mel. Foi assim que Jesus resolveu o problema deles. Eles deixaram de ter medo. Eles perceberam que era mesmo Jesus que estava ali. E é interessante porque naquele momento o Senhor Jesus voltou a investir no ensino. E a partir do versículo 44 e seguintes, nós vemos Jesus a explicar-lhes mais uma vez tudo aquilo que já tinha sido ensinado, tudo aquilo que estava registado no livro da lei, todos os acontecimentos. Lembrando que eles agora eram testemunhas disso e que por isso tinham uma missão. Amados, passados 2000 anos, e dizem alguns que o tempo resolve os problemas. Não resolve os problemas todos, só resolve alguns, e às vezes mal. Passado 2000 anos, ainda há muitas pessoas que têm medo de Jesus. Ficam aterrorizadas com Jesus. Alguns têm medo que tudo isto seja verdade. Alguns têm medo que, ouvindo a história de Jesus, lembrando a história que está presente e a celebração que está presente na Páscoa, seja verdade. E por isso fazem uma coisa muito interessante. Trocam tudo isto por coelhos com ovos. É uma forma de fugir ao assunto. Coelhos que põem ovos não metem medo a ninguém. Mas há pessoas que têm medo que esta história seja verdade e por isso, com medo, decidem rejeitá-la. Mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. E eles não precisam ter medo. Porque Jesus está vivo por causa deles também. Por amor a cada um deles, a cada um de nós. E também por amor daqueles que ainda têm medo de Jesus. Mas eu também não tenho dúvida, amados, que todos nós, na nossa caminhada com Jesus, tal como os discípulos, tal como aquelas mulheres, em algum momento da nossa caminhada com Jesus tivemos medo. Tivemos medo de Jesus. E tivemos medo de Jesus apesar de tudo aquilo que já ouvimos, apesar de tudo aquilo que já vimos. Temos medo por diversas razões. Às vezes temos medo de falhar. Temos medo que, de alguma forma, possamos perder aquilo que o Senhor Jesus alcançou na cruz, a vida eterna, a salvação. E esquecemos que estamos absolutamente seguros nas mãos de Cristo. Aqueles que o Senhor tomou, de forma alguma, os largará. Esquecemos que o poder salvador de Jesus não está em nós, está nele, e por isso está tudo bem. Não precisamos ter medo. Às vezes temos medo por causa das situações em que o Senhor nos coloca. Jesus coloca-nos às vezes em situações que são assustadoras. E esquecemos que em todas essas situações Ele estará connosco. E esquecemos que todas elas, porque Ele prometeu que assim fosse, todas elas iriam contribuir para o bem daqueles que o amam e que vivem de acordo com os seus propósitos. E não precisamos ter medo. Por mais assustadora que a situação seja, podemos ficar tranquilos. Às vezes, podemos ter medo daquilo que os outros nos possam fazer, os nossos inimigos. Esquecendo que nada nem ninguém, absolutamente nada nem ninguém, nos poderá separar do amor que temos em Cristo Jesus. E isto não é por nada que nós façamos, é tudo por causa do amor que Ele tem por nós. Não precisamos ter medo. Ele está connosco e Ele não nos vai largar, mesmo nas situações mais assustadoras que nós possamos viver e experimentar. Às vezes, amados, temos medo
Temos medo que nos considerem ridículos e não acreditem em nós. Não acreditem naquilo que nós temos experimentado. Nós dizemos que Jesus está vivo e as pessoas riem-se de nós. Isso às vezes provoca-nos medo, porque nós não queremos ser rejeitados, não queremos cair no ridículo. E esquecemos que o Senhor Jesus fez questão de nos providenciar a presença daquele que faz toda essa obra. É o Espírito Santo que convence, que revela, que intervém. E Ele fez muita questão de nos providenciar esse recurso que estará sempre connosco, que habita em nós e que mesmo quando nós não formos capazes de verbalizar o que quer que seja, Ele vai falar por nós. Ele vai intervir, Ele vai nos socorrer. Amados, de facto, não há razões para termos medo. Eu espero, amados, que nesta Páscoa de Jesus, uma ou outra razão que ainda nos possa provocar medo possa desaparecer. Para aqueles que têm medo de acreditar que esta história seja verdadeira, ela é mesmo verdadeira e não precisam ter medo. Porque esta é uma história de vida eterna, é uma história de amor, é uma história de transformação e por isso, por muito assustador que isso possa ser, podemos ficar tranquilos. Porque quando, de facto, esta história entra em nós, quando Jesus faz parte desta história, tudo aquilo que vai acontecer são coisas boas. E nós que temos experimentado isso, precisamos ser bons portadores dessa mensagem. E, portanto, nesse sentido, precisamos de ajudar aqueles que ainda têm algum medo de Jesus a não terem medo. É só Ele que ressuscitou. Foi só Ele a vencer a morte. Foi só Ele a remover o grande problema que as nossas vidas tinham, que era o pecado. Podemos ficar tranquilos. E por isso, numa experiência que nós sempre precisamos de desafiar aqueles que ainda têm medo a terem em proximidade, em intimidade com Jesus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, vendo aquilo que Ele já fez, vendo aquilo que Ele está a fazer, possam deixar de ter medo. Mas também nós, amados, nós que temos feito esta caminhada com Cristo, precisamos de investir na intimidade com Ele. É verdade, amados. Precisamos de investir na intimidade. São nessas experiências de proximidade e de intimidade que Jesus nos vai ajudar a ultrapassar os medos de situações que muitas vezes são assustadoras e para as quais nós não temos resposta e para as quais nós ficamos verdadeiramente assustados. E isso, de facto, precisa de acontecer na medida em que experimentamos diariamente. E isso é possível porque Jesus está vivo. Em que experimentamos diariamente a presença do Senhor Jesus, podemos experimentar a intimidade com Ele, a proximidade com Ele. E então, coisas tão simples como perceber que se alguém ressuscitou, Jesus tem que lá estar. Se alguém está a andar pela cima das águas no meio do mar, é porque é Jesus. Se alguém está perto de nós e tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, é Jesus. Isso nos dá a garantia de estarmos tranquilos, não termos medo. E uma boa forma de celebrar isso, usando o texto, é comer peixe frito, ou assado neste caso, com um favo de mel. Numa experiência maravilhosa de intimidade com Jesus. E aí os medos desaparecem. A minha oração, amados, é que nesta Páscoa o Senhor possa operar esse milagre nas nossas vidas e que dia após dia, em cada situação em que tantas vezes ficamos assustados, seja Ele mesmo a resolver esse problema. E Ele sabe resolver esse problema. A palavra ensina-nos que Ele sabe resolver esse problema. Amém? Nós vamos terminar com a oração, pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele partilhe sempre connosco o seu maravilhoso aroma e que nas situações de medo seja Ele a resolver, porque só Ele mesmo para resolver essas situações. Podemos ficar de pé, amados?
Pai, no fim desta manhã, deste dia tão intenso, tão cheio, mas cheio de momentos tão importantes para nós, na Tua presença, tudo o que nós queremos e desejamos mais uma vez afirmar nesta manhã é a nossa gratidão, a nossa alegria, por sabermos que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou e que a expectativa daqueles que pensavam que conseguiam mantê-lo dentro de um túmulo foi gorada e não existe mais. O túmulo ficou mesmo vazio e, Pai, nós podemos experimentar a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas e nós estamos hoje aqui mais uma vez para celebrar isso. E estamos aqui para celebrar o facto disso ser uma expressão maravilhosa do Teu amor por nós. Quando Tu olhaste para nós e tiveste compaixão, mesmo assistindo a tudo aquilo que fizeram a Jesus Cristo, o Teu amado Filho, Tu continuaste a olhar para nós com tanto amor e permitiste que tudo isso fosse uma realidade para que hoje possamos estar aqui a celebrar o facto de não termos medo, porque Jesus é o nosso Salvador. De estarmos seguros, porque qualquer coisa que aconteça, sabemos que Jesus está connosco. Que mesmo que pensem algo de nós, isso não vai importar, porque Jesus está connosco. Aliás, Pai, nós queremos a única opinião que importa é a Tua. E nós queremos muito, Pai, viver dia após dia na certeza da presença transformadora de Cristo vivo nas nossas vidas. Pai, esta é a nossa oração, o nosso clamor para a Tua igreja, para os Teus filhos aqui presentes. E Pai, Tu conheces a vida de cada um de nós, sabes como chegámos até aqui hoje. E alguns de nós chegámos aqui com situações bem assustadoras, bem preocupantes. Nós as entregamos a Ti, porque sabemos que para Ti nada é impossível. Jesus está vivo e por isso para Ti nada é impossível. E se Jesus está vivo e se para Ti nada é impossível, tudo o resto nós entregamos a Ti. E queremos descansar mesmo na Tua graça, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua misericórdia que nos trouxe até aqui, que nos sustenta e que nos permite estar na Tua presença maravilhosa. Tudo isto por causa do Teu amor na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, a quem celebramos nesta manhã. Pai, permite-nos que nós possamos lembrar, não só na nossa mente, mas possamos lembrar no nosso coração e no nosso viver diário, tudo aquilo que Tu nos tens falado, todas as verdades que nós precisamos de interiorizar, tudo aquilo que nós já vimos acontecer, tudo aquilo que Tu já fizeste e que é resultado de Tu seres este Deus maravilhoso, cheio de poder, de graça, bondade e amor. Permite-nos que nós possamos interiorizar isso na nossa vida. Permite-nos que nós possamos interiorizar que, de facto, Jesus foi crucificado naquela cruz por minha causa, mas Ele não ficou naquele túmulo, Ele está vivo e Ele está junto de nós e nós queremos celebrar isso. Permite-nos que isso seja uma realidade transformadora na vida de cada um de nós, onde quer que nós vamos, estando a passar por qualquer situação que estejamos a passar, que essa verdade transformadora possa ser realmente uma experiência única e abençoadora para a vida de cada um de nós. E por isso, como igreja, nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos. Oh, Pai, como igreja, queremos celebrar aquilo que Tu és, queremos também ser obedientes à Tua vontade, queremos estar no centro dos Teus propósitos, no centro da Tua missão. Dirige as nossas bocas, os nossos passos, para que a cada momento a certeza deste Jesus Cristo vivo possa ser partilhado com aqueles que ainda não Te conhecem, com aqueles que até têm medo de Jesus, mas que precisam de conhecer a expressão do Teu amor, da pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Faz isso em nós e através de nós. Mais uma vez, clamando porque o Teu perdão presente ali naquela cruz transforma as nossas vidas. Mais uma vez, clamando pelo Teu perdão restaurador sobre nós, nós oramos tudo isto, entregando-nos nas Tuas mãos, fazemo-lo honrando o Teu nome e fazemo-lo neste nome sublime e vivo, neste nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Vamos ficar sentados, amados, e vamos escutar o pós-lúdio cantado desta manhã.
Em Cristo só confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, durante a luta em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou no seu amor. Em Cristo só que encarnou poder de Deus no frágil ser, o dom de amor e retidão, sofreu desprezo e humilhação, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, pregada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou, pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Sem culpa hoje vivo enfim, este é o poder de Cristo em mim, desde o nascer até morrer, o meu destino em Cristo está. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar. Tenho eu voltar ou me chamar, no seu poder eu viverei. Esta é a razão por que nós podemos celebrar e desejar a Santa Páscoa de Cristo a todos. Que o Senhor nos abençoe e dirija.